Boa noite, meus amados irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui o Senhor nos ajudou. Também podemos ver com alegria um sonho dos irmãos sendo concretizados através desta reforma e peço que vocês estejam orando pela construção, pelo seu Valdeci, o construtor, o menino que está lá com ele, o Alan, e também a mim na condução desse trabalho, na direção de fazer o melhor pela causa e pela obra da igreja. E também gostaria que os irmãos agradecessem pelo fato de nós estarmos passando por esta pandemia. E é triste nós vermos familiares perdendo seus entes queridos, chorando a ausência daqueles que eles amam por uma morte tão trágica como é o Covid. Mas, queridos irmãos, eu também gostaria de louvar e engrandecer o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. E uma das coisas que eu tenho pensado já há um bom tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite e falar sobre a segunda chance. Todos nós gostamos e achamos que merecemos uma segunda chance, mas muitas vezes nós podemos até recusar de dar essa segunda chance a alguém que nos pede. Aqui há um texto em Atos capítulo 15, os versículos 36 ao 41, que mostra exatamente para nós quão é importante alguém receber a segunda chance. Diz o texto: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, foi ele, Barnabé e João Marcos. João Marcos, sobrinho de Barnabé, foi nesta viagem. Acontece que no meio do caminho, no meio desta viagem, João Marcos resolveu abandonar o barco. Ele, não sabemos o motivo, deixou de estar junto com Paulo e Barnabé na viagem. Marcos resolveu voltar para Jerusalém. E agora, na preparação da segunda viagem missionária, Barnabé e Paulo acabam se desentendendo por causa de João Marcos, pois Barnabé queria levá-lo e Paulo não. E aqui no texto nós vemos que houve até uma desavença entre ambos. Por este desentendimento, Paulo escolheu Silas e foi para a região da Síria. E Barnabé, com João Marcos, foi para Chipre. Neste desentendimento, o que poderia ser ruim para a evangelização, para a pregação do evangelho, para a obra de Deus, tornou-se em bênçãos, pois ambos, Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos, foram para regiões distintas e pregaram o evangelho, ou seja, o evangelho teve um desenvolvimento maior. Muitas vezes nós vemos isso acontecer em nossas vidas e nós não entendemos por que certas coisas ruins acontecem. Mas Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Eu quero, numa oportunidade, falar sobre a questão do Covid, os acontecimentos que estão aí
nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso trabalho, na escola. Fatos que mudaram totalmente, radicalmente a nossa vida. E muitas vezes achamos ruim que isso tenha acontecido porque atrapalha demais as coisas. Mas o que o inimigo coloca para ser ruim nas nossas vidas, Deus faz com que venha se tornar em bênçãos. E houve aqui um fato, uma desavença entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Veio o quê? A produzir mais frutos, porque Barnabé com João Marcos foram para uma região, pregaram o evangelho, Paulo e Silas foram para outra região, pregaram o evangelho, e o evangelho teve um alcance maior. O outro fator, e de bênção, foi que pela atitude de Barnabé, essa atitude de Barnabé de dar uma segunda chance, reconduziu João Marcos à causa do Senhor. Irmãos, nós não vamos aqui entrar em detalhes o porquê aconteceu, se Paulo acertou, se Paulo errou, se Barnabé errou, se Barnabé acertou. Cremos, e a própria Escritura vai nos mostrar, que Barnabé acertou. Porque através desse trabalho e dessa, digamos, desejo de Barnabé de reconduzir João Marcos a ser um bom evangelista, a seguir a carreira do Senhor, fez com que ele pegasse firme. Eu, como pastor, muitas vezes a gente recebe muitas reclamações, e provavelmente os irmãos também recebem assim, reclamações de membros que, ao se desviarem do Evangelho e depois são excluídos ou da igreja, ou são excluídos da convivência com os irmãos. E eles reclamam, falam que são tratados até como leprosos. Alguns exageram e dizem, nós somos como leprosos, ninguém mais quer a gente. Não é isso. A verdade é, primeiramente, nós sabemos que eles que se afastam, e por eles se afastarem, acabam perdendo a comunhão, o contato com os demais irmãos. Mas as suas queixas, muitas são justificadas, outras, porém, não são justificadas, faz com que nós pensemos nessa situação, porque há também um ditado que diz, de todas as instituições, é a igreja a que mais abandona soldados feridos. De todas as instituições, é a igreja a que mais abandona os seus soldados. É um caso para se pensar. O que quer dizer? Que nós, cristãos, abandonamos irmãos que por pecado, desânimo ou qualquer outro motivo e ficam feridos, são abandonados pelo caminho. Não devíamos e nem devemos, mas é um fato, é uma realidade. O caso de João Marcos, não me parece que ele tenha praticado o pecado, mas simplesmente uma desistência de continuar a viagem. E isso entristeceu o apóstolo Paulo. Paulo deixou de ter firmeza, confiança, porque o que para muitos sair numa viagem missionária, numa viagem evangelística é apenas um passeio, uma brincadeira, para aqueles que levam a sério, sabem da grande responsabilidade que é. E João Marcos, por sua decisão, resolveu deixá-los e voltar para Jerusalém. Agora, preparando os irmãos que iriam retornar na sua segunda viagem missionária e irem por onde passaram, as igrejas que eles deixaram ali prontas e também igrejas já evangelizando e crescendo, houve o desejo de que eles voltassem e até seguissem mais além. E Paulo recusou que João Marcos fosse. Barnabé, porém,
o abraçou. Irmãos, nós vemos que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo reconheceu o seu erro. Ele reconheceu quando diz: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Paulo, que não confiou no jovem Marcos, não lhe dando a segunda chance, teve de reconhecer que Marcos amadureceu e cresceu espiritualmente e aprendeu a ser responsável. Esse é um comentário de Dennis Allen. E foi Marcos quem escreveu o segundo evangelho, segundo Marcos. Posteriormente, Marcos também veio a ser discípulo de Pedro. O que uma segunda chance pode fazer, né, meus irmãos? Se Marcos não tivesse sido chamado por Barnabé, não tivesse ido nesta segunda viagem missionária, provavelmente ele estaria no ostracismo, abandonado. Mas Barnabé deu uma segunda chance. Barnabé o ajudou e o recuperou. O que uma segunda chance faz? Ela cura, reabilita e de uma pessoa inútil faz uma pessoa útil. Um vaso para desonra se torna um vaso de honra, um vaso precioso. Meus queridos irmãos, desta breve meditação da mensagem da reunião de oração, gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre esta minha fala. A segunda chance. Quando nós vemos alguém que passou pela igreja e deixou estar no mundo, é natural nós pensarmos que aquela pessoa nem convertida é, mas é um erro nosso. Nós temos que olhar as Escrituras, orar por aquela pessoa. E por isso vamos estar orando nesta noite pelas pessoas que já passaram pela nossa igreja, por outras igrejas, e estão por aí desviadas. Um dia, conversando com o Luiz ali da oficina mecânica, eu disse que o meu desejo é ter um coral e uma orquestra. E aí ele disse para mim: pastor, passou tanta gente pela Assembleia e que são músicos e estão afastados que dá para formar uma orquestra e um coral. E ainda falei para ele, Luiz, pega para mim o nome dessas pessoas para que eu as visite e fale com elas. Porque veja bem, irmãos, são pessoas preparadas para o louvor, preparadas para tocar, preparadas para cantar. Mas circunstâncias da vida, pecado, desânimo e tantas outras coisas tiraram essas pessoas dos caminhos do Senhor. E hoje elas vivem as suas vidinhas frustradas, tristes. E é importante que nós, queridos irmãos, possamos dar uma segunda chance, curar, reabilitar e fazê-las úteis para a obra do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.